finalzinho de domingo, já são 23h13 e eu prometi que eu traria a segunda aula neste fim de semana e estou eu aqui para trazer essa aula para vocês. Então, nós vamos iniciar essa segunda aula de lógica com a correção dos desafios que eu deixei na aula número 1. Vocês estão lembrados? Eu deixei 5 argumentos e pedi que vocês avaliassem se eles eram válidos ou inválidos. Então, vamos aqui ao primeiro. Toda flor é sensitiva. Ora, a rosa é uma flor, logo, a rosa é sensitiva. Se você quiser organizar para ter certeza se o argumento é válido ou não, você vai simbolizar esse argumento. Então, toda flor é sensitiva, você vai usar F de flor, E, S de sensitiva, como no quadrinho aqui ao lado que nós montamos, ó. F é S, aí da segunda premissa, a rosa é uma flor. Segunda premissa na simbolização, R é F. E a conclusão, logo, a rosa é sensitiva. Então, ficou, na conclusão, R é S. Como você confirma se esse argumento é válido ou não? Você vai pegar a fórmula do silogismo, que está aí ao lado, deixei bem grande. Você vai ver, olha, o sujeito da primeira, a setinha está indicando. Ele ficou sendo o predicado da segunda. E o predicado da primeira desceu para a conclusão. Se a fórmula do seu argumento ela está no mesmo formato da fórmula do silogismo, então o argumento é válido. Então tá bem claro aí, toda flor é sensitiva, a rosa é uma flor, a rosa é sensitiva, argumento válido. Segundo argumento, todo azul é amarelo. Ora, o vermelho é azul, logo o vermelho é amarelo. Esse argumento serve muito bem para entender que quando a gente trabalha com essa estrutura do silogismo, a gente trabalha com essa estrutura lógica. E quando a gente fala de validade, isso não quer dizer que o argumento seja verdadeiro. Nós estamos tratando da estrutura do argumento. Todos nós sabemos que azul não é amarelo, mas nós estamos analisando não é o teor de verdade do argumento. Nós estamos analisando a validade, a estrutura dele, se ele está com a estrutura exatamente igual da fórmula do silogismo. Então, vamos ver, olha aqui, nós temos um problema aqui. Na hora de simbolizar, tanto o azul como o amarelo começam com M. Então, comumente a gente faz assim, o azul, que é o sujeito da primeira, eu usei o A para simbolizar. No amarelo, eu pego a segunda letra. Qual a segunda letra depois do A? É o M. Então, o M vai simbolizar amarelo. Então, como nós simbolizamos a primeira premissa? A é M. A de azul, M de amarelo. Segunda premissa, vermelho é azul. Então, V é A. E a conclusão, vermelho é amarelo, que fica V é M, conforme o quadrinho aqui ao lado. Se nós formos analisar da mesma forma que a fórmula do silogismo que está do lado esquerdo da tela, vocês vão ver, ó, o sujeito da primeira premissa ficou sendo o predicado da segunda. O predicado da primeira premissa desceu para a conclusão. O argumento está exatamente igual ao do silogismo? Sim, então é um argumento válido. Então, vamos passar para o terceiro. Todos os divorciados já foram casados. Ora, João está casado, logo, João será um divorciado. E aí ele está, argumento inválido. Por que ele é inválido? Presta atenção, ele não segue a fórmula do silogismo. O sujeito da primeira premissa não é o predicado da segunda. O predicado da segunda aí foi repetido da primeira, isso não poderia ser assim. Então, saiu fora da fórmula do silogismo, o argumento é inválido. E prestem atenção que esse tipo de argumento inválido você encontra muito nas redes sociais. Eles utilizam uma estrutura assim, ó, inválida,
e conseguem convencer muitas pessoas de coisas absurdas. Mais tarde, nas próximas aulas, nós vamos falar de falácia e vamos falar sobre o perigo que é isso, essa construção de argumentos inválidos para poder convencer pessoas de coisas absurdas. Então, essa é uma estrutura comumente usada nas falácias. Vamos para o argumento 4, que ele está no mesmo estilo desse. Olha só, toda galinha tem 2 pés. O Antônio tem 2 pés. Logo, o Antônio é galinha. O argumento é inválido. Por quê? Pelo mesmo motivo do anterior. Presta atenção que a primeira e a segunda premissa têm o mesmo predicado. Isso não bate com a fórmula do silogismo. Observem outra coisa. Os 4 argumentos iniciam por uma premissa universal, ou seja, que ela abrange todo o universo. Todo argumento dedutivo ele tem que começar com uma premissa universal para ser válido, e isso nós vamos ver mais para frente em regras das premissas. Eu havia dito que a quinta atividade desse desafio trazia uma pegadinha. Então vamos ver o que seria isso. Alguns homens são infiéis. Ora, o namorado de Rita é homem, logo o namorado de Rita é infiel. Então vamos observar. Se eu for simbolizar esse argumento, nós vamos ver homens simbolizado por H, infiéis por I. Então, a primeira premissa ficou: H é I, homens são infiéis. Segunda premissa, o namorado de Rita é homem. Então, namorado por N, né? E homem. Namorado é homem, o namorado da Rita é homem. E qual a conclusão? O namorado da Rita é infiel. A estrutura do argumento está certa? Exatamente igualzinho do silogismo. Presta atenção. O sujeito da primeira premissa é o predicado da segunda. O predicado da primeira premissa é o predicado da conclusão. Exatamente. O que é de errado com esse argumento? Por que ele não é válido? Por um motivo muito simples. Nenhum argumento dedutivo pode iniciar por uma premissa particular. Por que a primeira premissa é particular? Porque ela tem um quantificador particular. O que é o quantificador? É aquela palavrinha que ela vai dizer quantos, se são todos, se são alguns, se é nenhum. Então, qual o quantificador da primeira premissa? Alguns. Alguns, ele fala do universo todo? Não. Se alguns, não são todos os homens, é só parte dos homens. Olha quantas vezes nós utilizamos argumentos inválidos, né? Muitas vezes uma garota, o namorado traiu, o outro namorado traiu, e ela conhece uma amiga que foi traída pelo namorado, e aí ela diz, nenhum homem presta. Ela tira uma conclusão a partir de um histórico de alguns. Quantos homens existem no mundo? E ela conhece 10 homens que foram infiéis, que traíram. E aí ela usa alguns homens foram infiéis e ela conclui que todos são infiéis. Então é um argumento inválido. Um argumento dedutivo válido, ele tem que começar por todo, toda, todos, todas, tudo, nada, nenhum, ninguém. Tem que abranger o universo todinho. Então esse é um argumento inválido. Nunca um argumento dedutivo pode iniciar por uma proposição particular. O argumento acima inicia com quantificador alguns, que é particular. E esse particular não quer dizer que é de uma pessoa só. Particular significa parte. Ele não é inteiro, ele é só parte. Então, não são todos os homens que são infiéis. Alguns homens são infiéis. É isso que esse argumento quer dizer. E é disso que nós vamos tratar agora, sobre os termos das premissas e sobre os quantificadores. Então,
eu não comecei a abordar, talvez, termos das premissas, devesse ter sido a nossa primeira aula, mas eu não sou muito coerente com isso, não. Muitas vezes você vai compreender melhor isso aqui depois que você já viu isso dentro de uma estrutura, dentro de um exercício, dentro de uma outra situação. Então, muitas vezes eu opto por explicar de trás para frente. Então, vamos lá. Numa premissa, todo homem é mortal, quais são os termos dessa premissa? Sempre esse que inicia aí, essa premissa aí. O todo, o nenhum, isso é o quantificador. Onde que nós vamos achar os quantificadores? Nós vamos achar nas proposições simples. O que são proposições simples? É essa que só tem um sujeito, só tem um predicado, só tem uma cópula. Essa é uma proposição simples. As proposições simples geralmente têm o quantificador. Então, o todo, nesse caso, é um quantificador. É um quantificador universal ou particular? Ele é universal. Por que ele é universal? Porque ele abrange todo o universo. E esse universo não quer dizer o mundo, não. O universo quer dizer, se você tem um buquê com 10 flores, o universo é 10 flores. Então, todas as flores é um universo, é universal. É isso que isso quer dizer. Homem aí seria o que? O sujeito. É a cópula. O que significa cópula? É aquilo que liga. Então, o verbo ser vai sempre ser a cópula. Ele pode aparecer no singular, ele pode aparecer no plural, mas não importa. É o verbo ser, é a cópula. Nesse caso aqui, mortal é o predicado. Então, as proposições podem ser simples ou complexas. As proposições simples possuem apenas um quantificador, um sujeito, uma cópula e um predicado. As proposições complexas são formadas por duas proposições simples e elas são ligadas por um conectivo, que geralmente essas proposições complexas não têm quantificador. Então, uma confusão muito grande quando se começa a aprender lógica, e isso que eu estou trazendo para vocês é o I/O da lógica. É o básico mesmo, é o início. E quando as pessoas estão aprendendo, quando você trata da proposição simples e proposições complexas, as pessoas costumam confundir. Porque isso que nós tratamos nas proposições simples não entra na análise das complexas. Então, quantificador você vai ver só na proposição simples. A partir do momento que você já conhece os quantificadores, você vai prestar atenção no seguinte: o quantificador é que vai dar um nome à proposição simples. Então, as proposições universais são aquelas que têm um quantificador universal logo no seu início. Toda prova é difícil, ó. Toda é o quantificador, prova é o sujeito, é a cópula e difícil o predicado, uma proposição simples. Se ela iniciou com um quantificador universal, é uma proposição universal. Toda vitória é fruto de esforço. Então, toda é um quantificador universal. Então, é uma proposição universal. Tudo que reluz é ouro. Tudo que reluz é ouro. Começa com tudo. Tudo é um quantificador universal. Então, é uma proposição universal. O mesmo valendo para os próximos. Ó, todas as noites de inverno são frias. É uma proposição universal. Presta atenção que nós vamos ver isso na próxima aula. Essas primeiras que eu falei são proposições universais afirmativas. Quando eu tiver uma proposição universal que o quantificador começa com N, então ela é uma proposição universal negativa. Ó. Nada é eterno. É uma proposição universal negativa. Ninguém é perfeito. Universal negativa. Nenhum de nós é culpado. Todos eles quantificadores universais.
iniciando, viu? Negativos, então são proposições universais negativas, finalizando aqui com nenhuma desculpa é válida. Todas essas proposições são universais. As primeiras são afirmativas e as últimas são negativas. Proposições particulares são proposições iniciadas por quantificador particular. Alguém é responsável pela criança. Proposição particular. Ela é afirmativa ou negativa? Ela é afirmativa, porque eu disse alguém é. Se eu dissesse alguém não é, ela seria particular negativa. Algo é estranho nessa história. Proposição particular. Ela é afirmativa ou negativa? Afirmativa, porque eu disse que é. Presta atenção que na proposição particular, o fato dela ser negativa depende de haver a palavrinha lá, ó, no meio, não. Tem que haver um não. Todas as proposições que eu coloquei como exemplo aqui são afirmativas. Ó. Alguns alunos são desmotivados, algumas tardes são bonitas, algum indivíduo é honesto. Todas proposições particulares afirmativas. Proposição singular. Maria é filha de Arnaldo. Maria é uma pessoa só, o nome dela é uma proposição singular. Como teria que ser para ela ser uma proposição singular negativa? Seria Maria não é filha de Arnaldo. Então, tanto na proposição particular como na singular, ela só vai ser negativa se tiver um não dentro da proposição. Ó, o homem é dono de uma rede de supermercados. Olha, que eu disse o homem. Se ele é o dono, eu estou falando de um homem só, não estou falando de mais de um. Então, é uma proposição singular. Ela é a escolhida. Se eu apontei ela é a escolhida, eu estou falando de uma só. Então, acho que deu para compreender aí como funciona toda essa estrutura. E aí? Vamos ver se você entendeu? Vou fazer como eu fiz da semana passada. Vou deixar aqui os exercícios e o próximo vídeo a gente inicia com a correção como se fosse uma aula presencial realmente, né? Então, vou pedir que você analise as proposições abaixo e marque. Não precisa colocar se é afirmativa ou negativa, mas se quiser colocar, pode. Você vai colocar S para proposições singulares, vai colocar U para proposições universais e P para proposições particulares. Número 1, Emanuele é a escolhida. 2, toda noite é agradável. 3, algumas manhãs são ensolaradas. 4, ninguém é merecedor de um castigo como esse. 5, algo que reluz não é ouro. 6, nada é capaz de me fazer sair à noite. 7, alguém que usa perfume é o dono deste casaco. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que todas essas atividades de lógica são tiradas do livro Pensar Filosoficamente. O livro vai estar disponível para venda a partir de agosto. Foi testado durante o ano de 2018 todo na escola da rede particular, onde eu leciono. E para quem adquirir o livro, recebe um livro de atividades do professor com 255 questões, fechadas com gabarito e questões abertas com respostas comentadas. Na próxima videoaula, nós vamos falar de simbolização das premissas negativas e regras das premissas. Até lá! Boa semana!